Boa noite, pessoal. Mais uma live aí dessa semana. Ontem nós tivemos 2 lives e hoje mais uma aí. Vai ser um tema muito legal, né? Como lidar com sua criança interior. Boa noite, Celso. Seja bem-vindo aí. Essa live hoje vai ser muito punk, inteligência emocional na veia, galera. Isso aqui vai pegar fogo hoje com o Dr. Magno, né? Magno Novari. Deixa eu até fixar aqui o tema, deixar o Magno chegar aqui pra gente. Vou colocar aqui. Pessoal, esperando o Magno chegar aqui, tá? A gente hoje vai trabalhar, né, como lidar com a nossa criança interior. E hoje o papo vai ser muito legal. Que todos, né, todos temos essa criança interior e a gente chega, às vezes, na fase adulta, né, e a gente não sabe lidar com essa criança. O Dr. Magno está chegando aqui com a gente. Deixa eu fazer já o convite aqui para ele. Maravilha. E aí? Boa noite, mestre. Beleza? Beleza. Deixa eu só ligar uma lâmpada aqui para ficar melhor. Deixa eu só ligar para ficar melhor aqui. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ah, agora ficou mesmo iluminado. Agora ficou melhor. Tá frio por aí? Você tá de qual cidade? Eu nem sei. Tá de Eu qual sou cidade? do Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio. Pertinho aqui. Eu sou de Campos. Ah, show. Eu já fui em Campos já, muito. Nosso estado, né? No mesmo estado, é bom? É. Eu pensei que você fosse São Paulo. Não sei porquê, achei que fosse São Paulo. Loucura minha. Loucura minha. Tranquilo. Hoje tá vendo um pouquinho da live de vocês, né? 2 careca hoje, né? É. Eu falei, não, 2 carecas hoje não tem jeito. Hoje não tem. A Magda a gente sempre faz terça, quinta e sábado. A gente está sempre fazendo esses dias todos. E aí está sendo bem legal. Cada vez ela fala, vamos falar sobre tal coisa? Vamos falar. Eu não vejo script, eu não vejo nada. Na hora a gente cria toda. Na hora. Vai construindo ali, vai ao vivo mesmo. Para mim faz mais sentido. Fala, Bruna. Tudo bem, minha querida? Então, na hora a gente vai construindo. Eu não faço live essa hora, naturalmente, eu normalmente não faço. Faço mais cedo, vai ser a primeira vez que eu faço esse horário assim mais tarde. Vamos ver como é que vai ser. É bom testar tudo, né? Testar como vai ser. Desculpa, doutor, te tirar do teu horário já comum, tá? Desculpa. Tá de boa. É até bom que eu testo, porque eu não faço live esse horário, eu testo. A gente testa um horário diferente, testa um formato diferente também. Sempre bom a gente estar testando, sempre bom estar testando. Sempre bom estar vendo outras formas de fazer, né? Eu vou olhando aquelas métricas do Instagram, né? Que quando você vai lá em informações e vai em público, ele mostra o horário que as pessoas mais acessam a sua página, né? E aí ali tem algumas coisas para você se adaptar, né? A eles, né? Que não são eles que vão se adaptar a nós, né? Somos nós que temos que tá sempre às vezes eu faço para meio-dia e 20, faço meio-dia e 20, que na verdade é o único horário que eu tenho durante o dia, de fato, que eu tenho. Aquele horário é o único, porque se eu for ver assim, a semana toda, é o único horário que eu tenho, que amanhã todo atendimento, o resto da tarde todo atendimento até a noite. Então esse horário também eu já estou livre. Eu estou livre esse horário, já às vezes me preparando até para dormir. Mas vai ser uma experiência boa. Eu vou dar uma olhada nessa parada aí para eu ver depois, ajustar essa questão. Eu nem olhei, mas eu vou dar uma olhada. Drica, bem-vinda. Se quiser, depois eu falo pro senhor como é que faz para tu ver tudinho, entendeu? Até mesmo as tuas... Eu sei onde é. Lá nas configurações tem um lugar onde vê as métricas todas. É facinho de achar lá. Eu é que não colhei com esse prisma. Eu não colhei, em questão do horário. É que hoje a gente tem que dominar a nossa área, né? E tem que dominar também a internet, né?
que é uma coisa que não tem volta. E até começando a falar do assunto já, a internet é uma coisa que não vai ter volta. Não tem essa história de vamos voltar ao normal. Não vai voltar ao normal, porque a transformação digital ela é algo que vai se fortalecer cada vez mais. É uma realidade que vai se fortalecer, vai crescer cada vez mais. E ela não vai acontecer, já está acontecendo. E aí entra um fator muito importante agora que dificulta muitas pessoas se adaptarem. É quando elas assumem o lado criança, que tem medo de largar as coisas que gostam, as coisas que estão acostumadas, e acabam não se adaptando. Quem não se adaptar, aí não é essa história de ou me adapto ou não me adapto. Não existe essa história aqui. No contexto em que a gente está ou eu me adapto ou eu me adapto. Porque se eu não me adaptar, eu estou fora. As empresas que não se adaptarem agora ao digital estão fora. Muitas estão fechando. E aí as pessoas, não, a pandemia está fechando as empresas. Não, a pandemia não está fechando empresa nenhuma. A empresa já estava quebrando, já estava com problema financeiro, antes já, era um processo anterior, e só veio potencializar isso, né, e fazer com que o processo de morte dessa empresa ele acontecesse mais rápido. Mas ela iria morrer de qualquer forma, porque não havia boa gestão, as pessoas não estavam trabalhando da maneira adequada, ou talvez não tinham um propósito adequado para poderem trabalhar. É natural que isso ocorra o ano todo. Eu vi um dado essa semana. Surgiram 530 mil negócios só nesse período. 530 mil negócios. Agora, como é que você explica? E aí, por outro lado, estão falando de crise econômica. As pessoas põem o olhar só em crise econômica. Não, tem muita coisa boa acontecendo aí e a gente não está vendo. A gente não está enxergando. Porque fica no lado criança, reclamando, vendo problema, onde não tem talvez tanto problema assim, e simplesmente não faz o que tem que ser feito. Esse é um dado muito importante. Mas é a criança que impede a adaptação. É o nosso lado criança que impede a adaptação. Mas o nosso tema é como lidar com a criança. Com a criança interior, não é? Nós todos trazemos uma criança. Se quiser pode fazer pergunta, tá? Pode fazer pergunta, que eu gosto de pergunta. Nós todos trazemos uma criança em nós. O que acontece na infância não fica na infância. A gente carrega conosco. Então, muitas coisas que nós interpretamos, que nós concluímos, que nós entendemos quando somos crianças, nós mudamos ao longo do tempo, desistimos delas. Mas algumas, elas acabam se tornando a verdade sobre quem nós somos, como nós interpretamos a realidade, o que nós podemos, merecemos, merecemos, o que nós somos diante da realidade. Tudo isso acaba ficando, permanecendo conosco, apesar de nos tornarmos adultos. Então, aquilo que a gente interpreta até os 7 anos, segundo a minha terapeuta, até os 7 anos é o único período que a gente precisa de pai e mãe. Depois a gente não precisa mais. Porque aí depois a gente começa a se virar. A gente precisa de pai e mãe até 7 anos, porque até 7 anos é o período em que tudo que vai ser registrado naquela criança vai determinar depois a vida dela, as escolhas que ela vai fazer, quem ela vai ser na vida. Então, muitas questões que a gente vai trabalhar até dentro do processo de coaching. Tem alguns aqui que não concordam muito não, tá? Tem um pessoal purista que acha que não tem que trabalhar o passado. Não adianta, tem que trabalhar o passado. Eu vi um dia uma pessoa dizendo que você não tem que ficar prestando atenção nas condições, e sim nas decisões. São as decisões que determinam o futuro de uma pessoa. Eu discordo completamente disso, por quê? Porque uma decisão tomada, ela só pode ser tomada se existe um condicionamento interno para que aquela decisão seja tomada. É loucura a pessoa dizer uma coisa dessa, escrever uma frase e não pensar minimamente naquilo que ela está escrevendo. Então ela escreveu sem fundamentação nenhuma, talvez pegue de alguém que já escreveu, que não são as condições, mas as circunstâncias, as condições, mas as decisões que nós tomamos que determinam o nosso futuro. Então, fique claro para você isso. Você tem que olhar para os seus condicionamentos, sim, porque os seus condicionamentos vão determinar o que você decide ou não decide na sua vida e até onde você vai chegar. Tá? E como condicionamento, eu quero dizer tudo aquilo que eu trago da minha criança, do meu lado criança, aquilo que foi registrado lá, 0 a 7 anos, que vai fazer parte da minha história de vida, mas que determina que tipo de escolha que eu faço na minha vida. Naturalmente vai determinar o que eu escolho, até onde eu posso ir. O limite da minha visão está dentro dessa limitação que eu trago aqui dentro da minha cabeça. Então, eu só consigo enxergar o que eu me permito enxergar e que meu inconsciente está condicionado a enxergar.
Se eu não mudar o condicionamento, simplesmente, eu não vou mudar a realidade, eu não vou mudar a tomada de decisão, eu não vou mudar o resultado que eu tenho. Vou continuar repetindo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, cuidar da nossa criança, uma das coisas que eu ensino muito dentro do meu curso é o profissional ele tem que saber ajudar o cliente a acolher a criança interior dele e colocar a criança no lugar da criança, para que ela não invada as decisões do adulto. Esse é que é o processo mais complexo. Deixar a criança invadir as decisões do adulto. Quando isso ocorre, o adulto começa a tomar decisões baseado nas estruturas, baseado nos padrões que ele traz da infância. Então, vai se casar com quem? Com alguém parecido com o pai. Ou com alguém parecido com a mãe. Não vai escolher um casamento alinhado com os seus valores, alinhado com aquilo que é importante para si. Mas baseado, simplesmente baseado naquilo que vem de outra pessoa, vem lá da estrutura que a pessoa traz da infância. Essa que é a questão que pega para muita gente. Eu tava vendo uma live, né, com você e com a Magna, e você estava falando sobre crenças limitantes, né, e você estava falando que muita gente, né, com essa área aí da decisão, né, e querem fazer afirmações para poder destravar, né, aquelas, né, aquela repetição da afirmação para poder destravar, né, um comportamento negativo. Né? Muitos coaches trabalham aí com essa técnica, e o senhor estava falando que o problema está instalado na memória. Né? O problema está instalado na memória, não são nos comportamentos em si. Então, você tem que voltar lá para dar um novo significado àquele acontecimento. Né? Então, o lugar que tem que ser trabalhado é na memória. Então, assim, pedagogicamente, eu sou voluntário em clínica de dependência química. Pedagogicamente, a gente vê que a quebra de paradigma, ela não é feita de um dia para a noite. Não. Né? Porque o hábito demora, e aquilo está gravado onde? Na memória da pessoa. Sim. E essa criança, né? Essa criança que ela chega aqui e ela não é bem trabalhada no sentido de ressignificar a infância, o que ela viveu lá atrás, não tem como ela se tornar um adulto perfeito, né? O senhor estava falando sobre essa questão, né, da memória, que muitos coaches querem usar a afirmação para desbloquear. Né? Não vai usar, não vai conseguir. Eventos de 3 dias que acham que aquilo ali é mágico, né? E que vai mudar a vida da pessoa completamente. É um processo que a pessoa já traz, foi instalado memórias nela, já não estão instaladas, ela identifica-se com aquelas memórias. Aquilo, se for superdimensionado na vida da pessoa, vai ajudar a cristalizar as identidades que ela tem. Então, o que ocorre? Quando eu vou fazer uma desconstrução de um padrão limitante, que aí eu tenho a crença, é claro, eu tenho que entender, na verdade, o que está segurando a crença, que é a memória. Qual é a memória que dá base para aquela crença? Aí, ressignificar aquela memória, que também não é um processo que, como muita gente diz, tem muita gente que coloca a ressignificação como sendo uma coisa, ela não é nada daquilo, tá? Acha que a ressignificação é só trocar linguagem por outra linguagem e trocar fisiologia. Não, isso não ressignificou. A ressignificação é um processo bem mais profundo que eu tenho que trocar. A pessoa tem que ver uma imagem diferente relacionada àquela memória. Tem que ter um pensamento diferente junto com isso. Além disso, a emoção tem que ser diferente e a sensação física também. E lógico, a fisiologia e a linguagem da pessoa ela vai mudar também. E esse processo, ele é um processo meticuloso e que ele deve ser avaliado em cada etapa. Se as mudanças foram ocorrendo, aí você vai ticando. Essa mudou, ressignificou. Se em alguma dessa etapa não foi feita a mudança devida, não houve ressignificação. Normalmente a pessoa vai voltar ao mesmo padrão anterior. Por isso que quando há uma pessoa, e eu vejo isso, muita gente falando isso, você tem que afirmar na frente do espelho, batendo no peito, eu sou. Isso não funciona. O inconsciente ele vai dizer assim, mentira! Você não é nada disso. Porque você a vida toda foi um fracassado. Você a vida toda foi uma pessoa que não teve dinheiro. Você agora está afirmando que você é rico. Isso é mentira. Você não é rico. Entre o consciente e o inconsciente tem o fator crítico, que é o protetor, digamos assim, do conteúdo que está no inconsciente. Ele, como protetor, ele vai fazer o quê? Ele vai proteger o conteúdo que está lá. Então não adianta eu forçar a barra com afirmações positivas, achando que essas afirmações elas vão me ajudar
a instalar alguma coisa no inconsciente. Não vão ajudar. O que vai ajudar é quando eu vou obtendo resultados novos, ok, na minha vida, vou obtendo resultados novos, e esses resultados novos que eu vou obtendo na minha vida, eles me ajudam a criar novos padrões mentais, quer dizer, eu vou criando novas memórias. Dentro das técnicas que eu utilizo, eu faço o seguinte, quando eu ressignifico com a pessoa, só quando eu ressignifico. Ressignificou. Quando a pessoa ela vai voltando para o estado de agora, que a gente usa uma técnica da linha do tempo, eu vou jogando compounds, que são afirmações que a pessoa vai fazendo em cima do conteúdo que ela tem, aí entra no inconsciente porque houve a ressignificação. Nesse caso, sim. Fora desse contexto, esquece de fazer porque não funciona. Não vai funcionar. É mais interessante eu usar estou em processo de. Estou em processo de me tornar financeiramente livre. Estou em processo de adquirir a minha situação financeira ideal. Estou em processo de adquirir, de ter o meu negócio ideal que me dá um lucro de XPTO. Estou em processo de. Essa afirmação traz para o inconsciente algo mais verossímil, né? Há mais veracidade nessa afirmação. Então é por isso que é melhor fazer essa afirmação do que simplesmente a afirmação de que eu sou isso, eu sou aquilo, não sendo. Essa história de finja até que você seja, não funciona. Porque a pessoa vai ficar rígida demais. E ela acaba não sendo. E a outra história muito interessante também, que todo mundo costuma dizer, que é, se uma pessoa conseguiu, qualquer um pode conseguir. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque o Tony Robbins chegou ao posto dele, qualquer um pode conseguir? Não, porque o Tony Robbins tem critérios de seleção específicos para chegar onde ele quer chegar. Eu, por exemplo, no meu posto, eu nunca sonhei ser igual ao Tony Robbins, que é o maior coach do mundo. Eu nunca sonhei ser igual. Eu não quero a vida dele. Eu não quero ter o padrão de vida dele, porque não faz sentido para mim. Não faz sentido para as minhas prioridades, não faz sentido para os meus papéis. Agora, se eu fosse um coach infantil, que ficar sonhando só com o palco, ou com os louros que eu vou alcançar, e falar, eu quero ser igual ao Tony Robbins. Cara, eu não quero. Eu não quero porque para aquele cara ter chegado lá, ele passou por uma trajetória muito sofrida. Muitas coisas. Eu não estou afim de chegar. E outra coisa, ele não tem os mesmos papéis que eu, a mesma história de vida que eu. Eu não posso querer ter uma história de vida de uma pessoa que eu não conheço. Eu não faço a mínima ideia de quem é. Eu só posso colocar como parâmetro eu mesmo. Colocar algo que faça sentido para mim, dentro da minha vida, e ir em busca disso. Você e o Abner na mesma hora. Quem é, gente? É um outro amigo meu que também faz live com a gente. Ah, tá, na mesma hora. Tá, joia. É outro amigo meu. Mas pegou a parada? Não funciona mesmo. Peguei. Galera, só para a gente abrir aqui, né? Hoje, né, a gente tem muito bloqueio hoje com relação... Você pode fixar o... Pode? Comentar. Tá. Pode. Clica nele, aperta e depois ele vai aparecer um... Encontro com Psique. Eu gostei desse nome aí, hein? Encontro com Psique. Como lidar com a criança interior, gente? Como lidar com a criança interior? Todos nós trazemos uma criança dentro de nós. Tá? Uma criança que a gente traz dentro de nós, e que isso, é só apertar e depois... Que a gente traz em nós e que vai controlando a nossa vida. Vai controlando o que a gente faz. Só que eu já uma vez eu achei muito interessante contar a história é melhor que eu tenho. Eu estou atendendo uma pessoa, ela falou assim, não, eu estou fazendo sessão, mas eu não tenho problema não. Para mim está tudo bem. Porque eu sou até o conselheiro da turma. Estou sabendo. E essa pessoa fez meia hora de sessão só. Ela não deu conta de responder uma pergunta que eu fiz. Não, mas o problema não é comigo, o problema é com o fulano. Eu vim fazer para falar do fulano que o fulano precisa. Tá. Então você faz o seguinte, você passa o meu telefone para ele e pede a ele para entrar em contato comigo. Porque é ele quem tem que pedir para fazer o processo, ele que tem que fazer a mudança. Você não tem controle sobre isso. Você não tem o controle sobre a decisão dele. Então a criança, o lado criança dela, controlador, porque ela devia ser manipuladora da mãe e do pai para dar tudo que é bom para ela, ela queria controlar o namorado. E aí queria controlar o namorado e queria me enrolar achando que ela conseguiria me enrolar. E eu falei, tá bom, então você pede a ele para entrar em contato comigo. Até um cliente, meus clientes, que quando falam Magno, tem uma pessoa para te indicar. Você pode entrar em contato com ela? Não. Pede a ela
dá o meu telefone para ele, pede a ela para entrar em contato comigo, porque eu preciso que ela faça. Isso já faz parte do processo, que ela entre em contato, que ela converse comigo, que ela fale da demanda dela e que eu já comece a contribuir com ela de alguma forma. Senão, não faz sentido nenhum o processo dela. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela está no lado criança e ela quer fazer algum trabalho, por exemplo, trabalho de coaching, o lado criança vai pedir para fazer o trabalho. A meta que a pessoa se propõe, naturalmente, vai acontecer o seguinte. Quando eu chegar perto da crença que está relacionada à meta da pessoa, a pessoa cai fora. Ela foge. Ela deixa o processo e o coach fica achando que o problema é com ele. O problema não é com ele. O problema é que você não prestou atenção que aquela meta daquela pessoa era a meta de uma criança que não estava enxergando o sistema maior. Não estava enxergando todas as variáveis e até o impacto da mudança que se daria na vida dele. Ele não estava sabendo nem qual é o papel que estava relacionado àquilo que ele iria fazer. Lascou, cara. Não vai dar conta. A primeira pergunta que você faz para a pessoa, ela vaza, ela resvala. Ela não fica. Dani, bem-vinda, Dani. Dani, faça suas perguntas boas para mim, que eu gosto das suas perguntas. Doutor, isso que você falou agora aí, com relação, o senhor não quer ser como o Tony Robbins, e tem muita gente que está começando agora na área do coach e almeja, né, ser o Tony Robbins. Então, com relação à visão de vida, né, muitas das vezes, né, a nossa visão de vida, às vezes, é a visão da criança. Não é a visão ainda de um adulto realista, né? Porque o Tony Robbins, desde cedo, desde criança, ele já trabalhava com falar em público, ele participava daquela soletração, ele participava de oratória na escola desde cedo. Ou seja, ele não tem um histórico. Quero que o senhor fale um pouco sobre isso aí, que às vezes a nossa visão de vida, de mundo, de sonho que a gente tem, é da criança e não do adulto que ainda não cresceu. Não enxerga indicadores de tudo. Nossos primeiros modelos de referência para cumprir nossos papéis, para tomada de decisão, para nossas emoções, para as nossas crenças, são pai e mãe. Pai e mãe são nossos primeiros modelos de referência. São os modelos talvez inadequados. Depois de um certo tempo a gente percebe isso. Eles não podem ser modelo para tudo. Eles podem ser modelo para alguma coisa. Qual o conceito de criança interior? Você já me fez essa pergunta, tá? Você já me fez essa pergunta. O conceito da criança interior aqui, tá? Eu estou falando do ego. É o ego do Jung, tá? Não é do Freud. Então, eu estou falando daquela criança interior que tem o propósito. Estou falando do lado egóico da criança. O lado que ela pensa só em si. O lado em que ela se desconecta da essência dela, tá? Ela já me fez essa pergunta. Eu sei que ela já me fez. Ela está fazendo aí tá aí, né? Então, é o ego, ou a criança interior, o lado criança do Jung, tá? Aquele lado que trava a gente, que é cheio de medos, que tem as dificuldades, tá bom? Então, o ego de Freud é totalmente diferente, que ele é uma instância que está entre o id e o superego, e é bacana, tá? O ego de Freud é diferente. Então, nós temos também a questão da nossa criança interior, cheia de sonhos, de propósito, com a qual nós nos desconectamos, que é o nosso lado positivo. Que aquilo que de bonito a gente tem, a gente vai deixando de lado. Só que a gente tem também esse nosso egozinho errado, que é a nossa sombra. É disso que a gente está falando, da nossa sombra. É o lado negro que a gente tem. É aquele lado que a gente não quer aceitar. De coisas que a gente traz desde lá de pequenos, por exemplo, e a gente não elabora depois como adultos. E se a gente não elabora como adultos, isso acaba interferindo na nossa vida tremendamente. E impedindo o nosso crescimento, impedindo que a gente seja quem a gente pode ser. Resgatar esse lado da criança interior, que é o lado espiritualizado que a gente traz desde antes do nosso nascimento. Nós já nascemos sabendo o nosso propósito, sabendo até quem nós somos e nossas identidades. Só que essa desconexão, ela começa a acontecer quando a criança ela se desconecta disso mesmo, tá? Desconecta completamente do lado espiritual. E ela começa a se adequar àquilo que se espera dela. Ela começa a se adequar para ser aceita, para ser amada, para ser acolhida. Então ela começa a se despersonalizar. E começa a aceitar todas as estruturas que são dadas. E pai e mãe, papai e mamãe, que parecem serem pessoas que nos amam muito, aí eu posso falar isso, eu vou falar do mesmo jeito. Na verdade, eles amam mais a eles do que nós, porque eles estão pensando neles, muito dizendo o seguinte, se essa criança começar a criar asa demais, vai dar problema pra gente. Então eu vou lá e corto as asas dela e faço ela se adequar àquilo que eu quero. Então eu começo a colocar o meu sistema de crenças e inserir o meu propósito naquela criança.
e há um afastamento de nós mesmos. O afastamento dessa criança interior, cheia de brilho, cheia de luz, cheia de dons e talentos. E nós deixamos o nosso lado ego para ser amado, para ser aceito e tudo mais, aflorar. E nos desconectamos de nós mesmos. E vamos vivendo uma vida para sermos aceitos, para atendermos as expectativas das pessoas. Eu fui assim muitos anos da minha vida, mas melhorei quando entendi tudo isso. Isso, Eva, isso é muito importante. Maravilha. Tá? Extremamente importante. E aí você começa a se reconectar. Esse processo de reconexão é um processo que eu trabalho muito dentro do meu curso. É ajudar a pessoa a se reconectar com a essência dela. E isso começa com o processo de viver os próprios papéis. E aí limpando as crenças, os ralos energéticos, as transgressões que a gente vai... Foi comigo, eu sei disso, Eva. Que bom, Eva. Então vai limpando todo esse processo até que aquilo que eu sou comece a aparecer. Comece a desabrochar. Como é que eu sei que eu estou em conexão com quem eu sou? Com o meu lado espiritual, adulto, e não com a criança interior. Quando eu deixo de querer fazer esforço, quando eu deixo de querer reconhecimento, quando eu não tenho medo da rejeição. O medo da rejeição é um sinal de que eu estou sendo dominado pela minha criança, pelo meu lado criança que está invadindo o adulto. O medo de não ser aceito, o medo de ficar sozinho. O medo de ser pobre. Tá? Medo de ser pobre. É muito comum as pessoas terem medo de ser pobre e sem fazer ele ter. É isso aí. Os dois estão sempre juntinhos. Tá? Se eu não tomo consciência disso, tá? Que é importante eu me reconectar quando eu fico adulto, reconectar com a minha essência, e o que Jung fala do processo de individuação. Então eu vou me reconectar com aquilo que eu sou para que eu realmente faça aquilo que ele chama de a vontade de Deus. Que é, seja feita a vontade de Deus, do Pai Nosso. Eu só faço a vontade de Deus, que é a vontade maior, que está além de mim, a minha parte espiritual, quando eu me entrego, quando o ego se entrega ao comando do Espírito. O ego se entregar ao comando do Espírito não significa que ele não deixa a parte escura, a sombra dele, mas ele está sob o comando do Espírito. É completamente diferente quando a pessoa vive nesse aspecto. É por isso que quando a criança ela se manifesta, esse lado criança, que é o nosso lado sombra, se manifesta no adulto, a tomada de decisão ela é comprometida, totalmente comprometida. E eu não vou tomar decisão baseado no sistema. Eu vou tomar decisão baseada na minha emoção, baseado no meu egoísmo, baseado no que é importante para mim, não do que é importante para o sistema. Imagina um pai que está pensando de forma egoísta a tomada de decisão dele. Eu sou ansiosa, medo da pobreza. Não, pois eu mesmo me erro. Explica direito o que você colocou sem vírgula, eu não entendi o restante. Eu sou ansiosa, medo da pobreza. Medo de pobreza, não. Eu não sei se é medo de pobreza, não. Escreve para mim separadinho lá o que você colocou, para eu entender tua fala, tá? Então, pegaram a parada, pessoal? Sim. Pegando esse lado aí que você falou da criança, que ela é ligada totalmente à sua identidade, à sua espiritualidade, né? Aquele trecho que Jesus fala, deixa vir os pequeninos, as crianças, porque delas é o reino, ali está falando da concepção da mentalidade dela, né? Que ainda não tem todos os travamentos, todos os bloqueios sociais. Ela é totalmente aberta. Ela é totalmente aberta. Ela é totalmente conectada. Isso. Conectada ao propósito. Ela está totalmente aberta e ela não tem... E é totalmente dependente. A expressão dependente significa alguém que se entrega a algo maior. E se deixa conduzir por algo maior. Eu só consigo fazer isso quando eu estou desprendido do ego. Da minha criança que é mimada, que é turrona, que quer bater o pé, que quer tudo para ela, que quer ser reconhecida. Toda pessoa que chega para mim e que fala assim, eu quero ser reconhecido da minha profissão, eu falo, nossa, não tenho medo de ser pobre. Isso é bom, viu? Não ter medo de ser pobre é bom. É bom até bom. Então, toda pessoa que quer ser reconhecida tem uma criança que está querendo ser reconhecida, na verdade. Não é um adulto que quer ser reconhecido. O adulto não está nem aí para ser reconhecido. Ele faz o papel dele, ele executa aquilo que é o papel dele. Ele toma consciência daquilo que é o papel dele, ele vai lá e faz. Ah, eu não gostei do que você fez. Cara, da tua inteira responsabilidade não gostar de mim ou o que você pensa sobre mim. Isso não é minha responsabilidade. É da sua responsabilidade. Isso é legal. Isso é bacana.
Eu estava vendo um dado, né, sobre idade, que de 20 a 30 anos, quando, né, o ser humano vai sair para a sociedade para poder trabalhar, né, a maioria quer reconhecimento, né, porque ainda meio que não chegou na idade amadurecida, né? Uhum. E geralmente de 30 em diante que a pessoa meio que começa a buscar propósito na vida. Que as outras coisas começam a deixar de ter muito sentido, que é um sentido, na verdade, errado, para ela buscar propósito, né? E elas se sentem vazias mesmo. Se sentem vazias. Porque elas não têm um propósito próprio. Não tem o propósito. Aí, assim, essa idade, principalmente na sociedade brasileira, né? Esse termo adolescente, né, é uma coisa que está se alongando, as pessoas estão, né, demorando a sair um pouco mais de casa, né? Estão ficando mais debaixo das asas dos pais e da mãe, né, essa adolescência aí, que isso é muito ocidental e não é oriental. Né, oriental tem adolescência que a gente chama. Adolescência, isso aí. Né? A gente não tem aqueles destravamentos, né, de fases, né, que é o bar mitzvah. A gente não tem essas coisas de, não, me tornei adulto, agora vou buscar meu propósito. Uhum. Isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil pra caramba. Eu me lembro de uma vez que eu fui atender Faz muito tempo isso, faz muito tempo. Faz mais de 5 anos isso. Fui atender um rapaz, não foi mais de 5 anos, não, mesmo uns 4 anos. E ele foi e falou assim, cara, eu quero faturar tanto no meu negócio. Legal, bacana, quer faturar? Bacana, uma meta boa essa, uma meta boa. Me fala o seguinte, quantas horas você trabalha por dia? Aí ele, cara, eu trabalho 2h30. O que você faz especificamente? Eu fico 1 hora vendo vídeo no YouTube e 1h30 eu faço meu trabalho aqui, leio algumas coisas e faço meu trabalho. E o restante do dia? No restante do dia eu fico em casa. Às vezes fico no quarto fazendo outras coisas. E você mora onde? Eu moro com minha mãe. Quem paga tuas contas? Quem paga minhas contas é minha mãe. E você é sozinho, é filho único? Ele, não, tenho um irmão. E o teu irmão mora com minha mãe também. E quem paga as contas dele? A minha mãe. Eu falei com ele, e qual é a tua meta mesmo, meu amigo? A minha meta é isso. Meu amigo, vamos fazer o seguinte. Quando você sair da casa da tua mãe, primeira coisa, quando você sair da casa da tua mãe, deixar de ser filho, para ser adulto, parar de ser meninão, e quando você começar a trabalhar no mínimo 4 horas por dia, tu me contrata para ser teu coach, tá? Porque por enquanto não tem como fazer trabalho. Ah, não, mas a minha mãe vai pagar. Não, eu não quero o dinheiro da tua mãe. Eu quero o teu dinheiro. Você vai pagar pelo teu desenvolvimento. Quando a tua mamãezinha estiver pagando para você, o cara ficou bravo comigo, não gostou do que eu falei. Mas eu falei já de propósito para ajudá-lo a entender esse processo. Eu espero que ele tenha saído da casa da mãe. Eu espero que não tive mais contato. Mas quando você sair da casa da tua mãe, você me contrata para ser teu coach, porque você não vai aguentar uma pergunta que eu vou te fazer. Toda hora você vai ir para a barra da saia da mamãe. Porque você não cresceu ainda. Você não se tornou adulto. Você continua criança. Criança não ganha dinheiro. Então, adultos que continuam morando com os pais, depois de certa idade, eles têm dificuldade na vida financeira. Uma dificuldade enorme. Eu já tive pessoas adultas que vieram fazer coaching comigo, que tinham uma meta enquanto adolescentes, que era ganhar o dinheiro para poder sair onde quisesse, morando com os pais, continuam depois de 35 anos, 40 anos de idade, fazendo a mesma coisa. São adolescentes que ganham muito dinheiro, têm até bons negócios, mas moram com os pais. E aí vivem trocando de namorado, não casam. O namorado ou a namorada não casam nunca. Porque continuam na infância, continuam presos na infância. E os pais é que são responsáveis por eles. Pior, os pais mantêm os filhos na infância. Porque eles se acostumam também com os filhos em casa. Não querem passar pela síndrome do ninho vazio. E aí não permitem que os filhos saiam. Aí lascou, ele fica uma sociedade cheia de adolescente. Quando não são filhos, que têm os próprios filhos, e os avós cuidam e eles vivem como se fossem livres. Simples assim. Como se fossem, não assumem o papel que eles têm, o pai e a mãe assumem, ok? E os adultos que moram com os pais para cuidar deles. Aí é outra história, mas... Tem outra questão aqui, uma questão muito legal. Primeiro, tem filhos que já nascem, os pais colocam um propósito nesses filhos de cuidarem deles.
É muito comum em certas regiões do Brasil que o filho mais novo, se for mulher, ela está lascada, porque ela não vai casar. Ninguém vai deixar ela casar. Porque é ela quem vai ter que cuidar dos pais na velhice. Ok? Agora, quem disse que um filho tem que parar a própria vida para cuidar dos pais? Os filhos todos devem fazer isso. E às vezes o que eles fazem? Eles deixam para cima de um só, porque elegem um para poderem fazer isso. E tiram todo o brilho da vida dessa pessoa. Não permitem que ela cumpra o seu propósito. E aí tem que uma pessoa cuidar dos pais quando eles ficam velhos. Pior, os próprios pais já começam a pensar na velhice como tempo de doença. A maioria das pessoas pensa, quando eu ficar velho e ficar doente, quem vai cuidar de mim? Eu falo, pelo amor de Deus, minha mulher de vez em quando fala esse troço. Eu falo, pelo amor de Deus, você está já antecipando, profetizando que você vai ficar velho e doente? Ah, toma banho, pelo amor de Deus, faz isso não, minha filha. Pense em coisa boa, pense que você vai ter dinheiro para poder manter a tua saúde, que você vai poder ter acesso a qualquer coisa e vai ficar cheio de energia a vida toda. Às vezes Mara, projeto dos pais. E na maioria das vezes é projeto dos pais, tá? Os pais fazem isso. Minha filha, se ela falar, eu vou lá parar a minha vida para cuidar de você, falo, pode esquecer. Eu vou construir a minha vida financeira para não precisar que você pare a tua vida para cuidar de mim. Não faça isso não. Continua a tua vida. Continua a tua vida, porque se acontecer algo comigo, eu vou cuidar de mim. E se eu precisar, eu grito, e mesmo assim eu vou criar uma estrutura para isso. É porque o que acontece? A gente está preocupado em ter qualidade de vida, não é? Mas ninguém está preocupado em ter qualidade de morte. Entendeu? Qualidade de vida todo mundo quer ter, mas qualidade de morte, a gente pensa nisso? Em ter qualidade de morte, quer dizer, começar a cuidar. Eu tenho 47 anos. Então agora eu já estou começando a pensar o seguinte, como é que eu quero estar com 60 anos de idade? Eu quero estar vigoroso, forte, para que com 80 eu esteja da mesma forma. Vigoroso. Aí eu vou cuidar da minha alimentação, cuidar de fazer exercício físico, cuidar das minhas conversas, cuidar das minhas emoções, de tudo que pode me fazer chegar a isso. Então ter uma qualidade de morte. A gente quando fala qualidade de morte, a pessoa acha que eu estou me preparando para morrer. Não. Eu estou me preparando porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando velho. Acaba o vigor. Então tem que ter toda uma estrutura para poder suportar isso. E as pessoas, elas simplesmente se vê no hospital com o filho empurrando a cadeira. Isso! Eu vi uma atriz dizendo isso na TV. Isso! Isso é criado pela própria TV. Vai ver uma novela, como é que eles colocam os velhos? Pessoas dependentes que estão na fila do SUS, e que tem que gastar o dinheiro sempre para comprar remédio. Mas por que tem que ser assim? Para quê? Para dar dinheiro para a indústria farmacêutica? Não tem sentido, gente. Tem filho que vai para a vida e quando começa a se desenvolver, volta para casa. Acontece muito isso. Volta para casa dos pais. Começa a se desenvolver, volta para casa dos pais. Volta para casa de papai e mamãe, porque lá tem um aconchego e tal. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, estava fazendo processo comigo, eu perguntei para ela, se teu pai e tua mãe morrerem agora, eu falei, não que eu esteja desejando isso, mas se teu pai e tua mãe morrerem agora, o que tu vai fazer da tua vida? Ela falou, eu não sei. É a coisa que eu peço para nunca acontecer. Eu falei, mas isso vai acontecer, porque eles estão mais velhos. Aí ela disse numa entrevista, pior ainda, viu, Zanetti? Pior ainda. Eu fui essa filha e não parei. Olha aqui, ó, uma pessoa falando. Ó. Eu fui essa filha, não parei a minha vida, mas cuidei dos meus pais. Isso! A ideia é isso. É cuidar, mas não parar a própria vida. Os filhos cuidarem dos pais é natural que isso ocorra. Isso é até bíblico, tá? Cuidar dos pais na velhice. Retribuir aquilo que foi feito. Mas só que é uma coisa. Se um pai tem 4 filhos, os 4 devem dividir as responsabilidades para ajudar os pais. Não é um somente que tem que ir lá e assumir tudo nas costas, como muita gente costuma fazer. Assume toda a responsabilidade como se fosse só dele e não permite que os outros assumam. Tem casos, tá? Assume para ele, não, os pais são meus e eu vou cuidar. E deixa comigo que eu cuido. E simplesmente coloca os irmãos de escanteio. E ele assume aquela responsabilidade. Mas muitos dão o propósito para os filhos. Eu já vi muitos pais que dão o propósito para os filhos de fazerem isso. Se tudo der certo, seus pais morrerem. Se tudo der certo, se tudo der certo, né? É natural que isso ocorra, que os pais acabem morrendo. Mas muitas vezes os filhos também morrem, né? Antes dos pais. Acontece. Muitas vezes acontece também. Mas
O que é certo aqui? O que é preciso fazer aqui? Então, só para a gente pegar uma coisa legal. Nós sabemos que nós precisamos exercer nossos papéis. Tá? Se eu estou pegando o meu lado criança, invadindo o lado adulto, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir exercer meus papéis. Uma amiga perdeu a mãe, entrou numa depressão horrível. Isso. Acontece muito isso, tá? Porque ela colocava toda a vida dela na mão da mãe. Então precisa de terapia nesse caso aí, para poder ajudar a lidar com essa questão. Precisa de terapia, para poder ajudar a pessoa a dar conta de lidar com isso. Eu esqueci o que eu estava falando. Eu vou responder ela aqui, esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. O papel. Então, se eu deixo o lado criança invadir o adulto, eu vou ter dificuldade para poder exercer os meus papéis. Ok? Se um filho não sair de casa para assumir os papéis, para se casar e ter filhos, ou ele se casa, mora perto da mãe, mora perto do pai, ou está sempre na casa da mãe e do pai, ele não está assumindo o papel dele, não está assumindo a responsabilidade dele enquanto pai e mãe. Depois que eu me caso, que eu saio da casa dos meus pais já não são mais minha família. Então, muita gente não entende isso, tá? Eles são meus familiares. Qual é a minha prioridade da tomada de decisão? Meus filhos. Se eu tenho filho, meu filho. Ah, mas eu tenho só marido. Mesmo assim, eu tenho marido. Porque tem um casamento, tem uma outra família aí. Muitos filhos, eu já tive casos de pessoas que são casadas, que para tomarem decisão com os esposos, ligavam para os pais primeiro, para perguntar o que o pai e a mãe achavam, para depois conversar com o marido. Você sabe o problema que já deu, né? No caso deu casamento, deu separação. Por quê? Porque essa pessoa estava sendo extremamente infantil ainda, presa na criança. Para a gente crescer, não há como a gente crescer se a gente não assumir com integridade nossos papéis. Qual é o sinal de que eu estou sendo dominado pelo meu lado criança? Quando eu olho para os meus papéis, eu estou deixando de cumprir o que é importante dentro do meu papel. Se eu estiver deixando de cumprir, a criança está tomando conta. Quando você sai de casa, seus pais que vão morar perto de você... Ah, o pai quer morar perto de você, é pior ainda, viu, Vanessa? É pior ainda. Porque eles querem fazer você voltar, e eles nos infantilizam completamente. Então, o sinal, a luz de alerta é como eu estou vivendo meus papéis. Enquanto mãe, eu estou me posicionando enquanto mãe dos meus filhos para educar meus filhos, ajudar os filhos a crescer, para ir para o mundo, para dar limite e tal, para ser uma presença carinhosa. Como pai, eu sou o cara que dá limite, e é a lei e a ordem em casa. Se eu não sou esse cara, acende a luzinha de alerta e vai aprender a ser pai primeiro. Vai resolver teu problema com teu pai ou mãe, vai ser filho de verdade, para depois assumir teu papel de pai. Porque normalmente um homem ou mulher que não assume papel de pai e mãe, o problema está no papel de filho. Sabia dessa? Pô. Está no papel de filho. Você tem que lidar com o papel de filho primeiro. Se ela não assumir o papel de filho adequadamente, colocando pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, e se permitir crescer, sair da criança, das crenças da criança, não consegue assumir o papel adulto que tem que ter. Enquanto pai e enquanto mãe. Se tem filhos, é claro. Eu tenho uma filha de 20 anos, mas eu ainda me posiciono para ela como pai. E se ela levantar a voz para mim, o bicho pega, meu querido. Uma vez ela tentou fazer isso. Ela tentou. Quando ela tentou levantar a voz, peraí. Tá falando com quem? Aí eu falei, tá falando com quem? Com meu pai. Então fala comigo como teu pai, eu não sou teu coleguinha. Os teus coleguinhas você fala assim, mas comigo você não vai falar não. Você pode ter 10 filhos, dane-se, tu é minha filha ainda. E não vai gritar comigo. Eu não grito com você. Então é a questão de posicionamento. Se eu não assumo meu posicionamento na vida, é porque estou deixando a criança invadir o adulto. Uhum. Se eu deixar a criança invadir o adulto, bagunça a minha vida inteira, completamente. Então isso é muito importante. Estou vivendo isso. Minha mãe veio morar comigo recentemente, vários atritos. Claro que vai dar atrito. Eu me posiciono como adulto. A mãe não vai aceitar. Porque para o pai e mãe tem uma historinha que pai e mãe falam, para mim meus filhos são todos crianças. Minha mãe uma vez falou para mim assim, meus filhos para mim são todos crianças. Os seus outros filhos, eu não. Só pode esquecer, não vai me tratar como criança não, porque eu não vou aceitar. Eu sou adulto. Eu me posiciono, sim, é isso mesmo, Vanessa. Eu sou adulto, eu não sou criança. Se a senhora me falar como criança, pai, eu não vou agir como criança. Eu vou agir como um homem de 47 anos de idade. Não tem como eu agir como um menino de 10 anos. Não, mamãe, faz sopinha pra mim. Mãe tem aquele negócio. Você vai assim, mãe, eu vou te visitar. Aí eu vou fazer aquela comidinha que você gosta. Eu falei, não faz não. Não faz não, que eu não sou aquela criança mais. Estou eu querendo chegar e cozinhar alguma coisa pra senhora.
Mas ele já atrasou demais. Chega de ser criança. É posicionamento. Muita gente acha isso que é arrogância. Não é arrogância, é se posicionar. Arrogância é você querer se colocar num lugar que não é seu. Tá? Assumir que não é seu e tal, ou falar de uma forma que não deve falar com o outro. Tá? Mas quando eu me coloco no meu posicionamento e me posiciono e coloco, o meu papel aqui é esse, eu não posso fazer isso. Está além de mim. Ou se o outro quiser assumir o papel errado, eu aceitar que ele está assumindo, é pior ainda. É pior ainda. Espera um pouquinho. Tem uma pessoa aqui falando. Fala um pouco da criança interior nos relacionamentos. Ih, minha filha, faz isso não. No relacionamento é pior ainda. Nossa, mãe, pior ainda. Você imagina uma mulher casada com um homem que quer se fazer filho dela. Na hora de transar sai o quê? Nada! Meu filho. Dá problema. Não acontece. Não acontece. A relação íntima entre o casal desaparece. Porque simplesmente o homem assume o papel de filho da esposa. Ou a esposa mesmo, a mulher às vezes se posiciona assim, tá? Tem muita mulher que é assim. E às vezes a mãe do marido fala, olha, faça para o meu filho o que eu faço para ele. Porque ela quer que a mulher repita tudo. Eu fui muito criança no meu relacionamento, aqui a Eva falando. Porque há muitas mulheres também que assumem o papel de filhas do marido. Eu já tive um caso de uma pessoa, atender uma pessoa, que ela disputava com o filho o amor do marido. Ela assumiu o papel de filha do marido. Muitas mulheres, às vezes, eu tenho casos de encontrar algumas que eu pergunto assim, quantos anos tem teu namorado? Meu namorado é 10 anos mais novo que eu. Eu falei, E me fala a característica do teu namorado. É assim, é ótima pessoa, jovial e tal, vai falando. Eu falei, você casou com... Você escolheu uma criança para você mandar, né? É isso que você escolheu uma criança para você mandar, porque se você escolhesse um homem de verdade, um macho alfa, você não ia conseguir bater de frente com ele, aí você escolheu uma criança para mandar, não é? Você se acostumou a mandar em todo mundo e escolheu um homem para você mandar. Não é assim, a gente se dá bem. Não, você se dá bem com ele e ele aceita porque ele é fraco. A pessoa regala os olhos. Não é bem assim. É exatamente isso que você está fazendo. Sustente o dito no dizer. Tem pessoas que não sustentam o dito no dizer. Então tem que fazer, eu como coach profissional, ele tem que ajudar o cliente a sustentar o dito no dizer. Se ele não sustenta o dito no dizer, ele vai continuar contando mentira para ele mesmo. Não faz sentido fazer isso. Não faz sentido. E aí, às vezes, precisa confrontar a pessoa com aquilo que está acontecendo. Se me deixar, eu vou direto. Você me pergunta, hein? Se me deixar, eu falo. Maravilha. O pessoal está gostando, o pessoal está ficando aí, 16 pessoas aí. Maravilha. Eu quero que você entre num ponto que é um ponto, assim, muito quente, né? Que é a área sexual, justamente com essa criança aí, quando os dois vão para a cama, né? Porque a gente vê ainda muito embates de vontade, né? Eu satisfaço a minha vontade e o outro fica, às vezes, ali a ver navio, né? Como é que é esse lado criança aí na cama? Vai olhar só o lado dele. Tem uma coisinha que a Mara está falando aqui. E quando se posiciona como filha do marido, está tentando preencher, que falta? A falta do pai. Aquilo que não teve com o pai. Então ela tem que resolver primeiro o problema com o pai para depois assumir o papel de filha. Teve uma outra pessoa que disse aqui a questão de só assumir o papel de dona de casa quando os pais faleceram. E muitas vezes a pessoa só se permite viver quando os pais se vão. E às vezes demora. A ruptura, né? A ruptura demora muito. Quando tem uma relação do casal em que deixa o lado criança invadir o lado adulto, o relacionamento é puramente genital. Não há envolvimento. Sexo é uma coisa que deve ser feita com a cabeça, com o coração e com o corpo. Se não tem isso tudo envolvido, se não há, por exemplo, um projeto de vida juntos, se não há valores entre duas pessoas que vivem juntos, se eles não têm regras familiares, o que vai acontecer? Simplesmente é um bando de gente morando junto, com um homem e uma mulher que dormem no mesmo quarto, fazendo sexo de vez em quando. Um só satisfaz o seu lado e tá nem aí com o outro. Porque ele está olhando só para o lado dele, ponto final. Eu conheço casos de mulheres que E o sexo já deixou de ser algo espiritual, né? Na cultura judaica, o sexo é uma renovação de aliança. Né? E uma aliança no sentido espiritual, no sentido de que os dois estão alinhados no propósito. E um está querendo ali com o intuito de satisfazer o outro, e não a si mesmo.
Sim, sim. É verdade. É isso. Pode ser também falta da mãe, Tamara. Tem que ver muito, muito cada questão. Às vezes é falta do pai ou falta da mãe. Você tem que olhar cada questão. A gente não pode simplesmente pegar um fato e generalizar para todos. Isso é um perigo Generalizar. muito grande de muitos profissionais. Eles pegam algo, generalizam, criam um conceito. Isso é isso. Isso é aquilo. Isso é uma definição, isso é uma crença, na verdade. Quando eu digo que uma coisa é aquilo ou só aquilo, eu criei uma crença. Eu vou reduzir as possibilidades. Então, o que eu preciso ler é o sistema todo, entender como é que o sistema daquela pessoa está funcionando, como é que é a história de vida dela, o que faz parte da história de vida dela. Eu não sei se a Vanessa está aqui, mas a Vanessa fez uma sessão agora há pouco comigo e a gente fez uma trajetória enorme para ela tomar consciência de duas coisinhas, uma ou duas coisinhas somente. Mas eu tive que ver todo o histórico, ela contar a história de vida dela toda, vários aspectos da história de vida dela, para ela entender um aspecto importante. Então é isso, não tem como você chegar, é isso que o seu problema é esse. Que é muito fácil, né? Seu problema é esse. E ponto, você fechou ali. Não. Você tem que ver, porque a verdade mais poderosa que existe não é a verdade que eu digo para o outro. É a verdade que eu ajudo o outro a encontrar dentro dele. Essa é a mais profunda e poderosa. Se ele, agora eu entendi o que está acontecendo comigo. Nossa, isso tem um peso, um poder enorme. Mas se alguém vai e diz, olha, o que está acontecendo com você é isso, 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 isso. Ai, caíram várias fichas com o que você me falou. Eu falo, não atingiu não atingiu de forma profunda aquela pessoa. Eu fui só na superfície, porque ficou no cognitivo. Quando fica no cognitivo, aquilo some rapidinho. Tá? Uhum. A ideia é que a pessoa entre no emocional. E para entrar no emocional, eu preciso ajudar a pessoa a entender o processo mental que ela utilizou para fazer aquilo. Falo por causa da questão dos papéis. Sim, função, sim, verdade. Pode acontecer isso sim, tá? Pode acontecer sim. Mas aí você tem que analisar, Mara. Tem que analisar. Tem que olhar, não tem como, tá? Eu já quebrei muito a cara lá atrás de ir para sessões achando que o processo ele era de um jeito. E aí quando eu vou aprofundando com a pessoa, ela foi para um caminho completamente diferente. Completamente diferente. Aí surgem questões no meio do processo que a pessoa fala assim, como? Oi, Natália, tudo bom, minha querida? Então, surgem questões no meio do processo que a gente não se dá conta muitas vezes, que é realmente o problema. Tem uma frase que eu utilizo sempre, que é o problema nunca é o problema. Por que o problema nunca é o problema? Porque a pessoa ela vem com uma estrutura superficial. Aquilo que ela racionaliza que é o problema, que ela dá conta de resolver. A criança vai travar algumas coisas. Quando eu começo o processo, ela sai da estrutura superficial e vai para a estrutura profunda. Quando a pessoa entra na estrutura profunda, aí é que vem a verdade. Aí é que vem a verdade. Por isso que é necessário que a pessoa ela consiga dar conta desses processos mais profundos. Isso tem que ser feito com maestria. Tem que ser feito com tranquilidade. Aí, às vezes, Acompanhamento. acompanhamento. Eu tenho cliente que está comigo há um ano fazendo processo de coaching terapêutico, mais de um ano fazendo. E vai trabalhando vários papéis, várias áreas e tal, que a pessoa fala assim comigo, essa é a coisa que eu mais escuto. Magno, eu achava que estava tudo bem já, que tinha tudo resolvido. Eu falei, pobre, inocente, você achar que está tudo resolvido. Não está não. Então vai trabalhar muita coisa ainda. Se quiser Como é que você trabalhar sério, falou? tem que fazer isso. O que você falou na outra live é que toda crença, ela por si só já é limitante, né? Toda, toda. Por que a crença é limitante? Porque ela é um conceito, é uma definição. Toda definição por si só limita. Então, quando eu defino alguma coisa, eu defino os limites daquilo. Então, se eu tenho uma crença que me limita a ganhar 20 mil reais, eu não vou conseguir ganhar 30 mil com uma crença que me limita a 20. Eu preciso de uma crença para ganhar 30 mil reais. Simples assim. Muita gente acha, não, a minha crença é potencializadora. Cara, eu falo assim, vamos falar um negócio aqui. Toda crença está no passado. E toda crença é caduca. Então a crença que eu criei ontem, ela já ficou caduca. Porque hoje a vida já se configura de uma outra forma. A gente está num período da pandemia em que qualquer crença que eu tenho tem que ser questionada diariamente. Porque o cenário ele vai mudando. Vai O mudar. cenário sofreu uma mutação enorme e as pessoas querem ficar presas. Presa lá, presa. Quando a pessoa está falando que me faço de carente, conta essa história direito aí para mim, minha filha. Inverte papel, me faço de carente. Não se faz, não.
Faz de carente, não. Porque a carência, normalmente, ela é uma coisa que suga a energia da pessoa, e carência não atrai coisa boa. Tá? Carência atrai carência. Isso é muito ruim. Vai atrair pessoas carentes para sua vida. Não atrai verdade, né? Atrai pessoas que também estão querendo, né, somente É a mesma coisa. sugar, Só quer sugar, quer a mesma coisa que para poder dificultar a vida da pessoa. Basicamente é isso que ela vai acabar trazendo, né? Então, um sinal importante aí para você começar a viver, a lidar com a criança, é reconhecê-la. Reconheça. Eu estou sendo criança. Eu estou agindo como se fosse uma criança agora. E por que eu estou agindo assim? E aí o que você faz quando você toma consciência disso? Vai procurar ajuda com quem pode te ajudar. Não procura ajuda com quem pode te ouvir somente, tá? Porque a gente vai dizer, vou conversar com um amigo para resolver o problema. Não vá conversar com um amigo. Faz o seguinte, faz como pessoa séria, paga para alguém para poder te ajudar, paga um profissional, contrata um profissional para te acompanhar e te ajudar de fato. E eu ouço muita gente que fala que vai fazer o processo sozinho, fazer auto-coaching ou auto-hipnose. Cara, tá bom, você vai fazer até um certo nível. Depois que você entrar no seu emaranhado mental, você não vai dar conta de se encontrar porque você faz parte do problema. E esse fator, fazer parte do problema, reconheço mesmo agora essa criança interior, é uma coisa boa. Então você não vai dar conta de fazer. Então é preciso ter alguém. Fala, Gleice, tudo bom? Então é preciso ter alguém que te ajude a fazer esse trajeto interior de autoconhecimento. Fala, seu William Fraga, oficial. Esse trajeto de reconhecimento, você está me devendo uma reunião, tá? Depois a gente falar. Precisa de um coach? Lá, ó. Precisa de um coach? Sem vergonha. Então, é importante você ter alguém para poder te ajudar. Eu trabalho com isso. Meu trabalho é, basicamente, ajudar pessoas nesse sentido. Tá mesmo? É porque você não falou comigo. Você já tinha que ter entrado em contato já há muito tempo, meu filho. Doutor? O William foi aluno meu das minhas turmas. E é um cara. Eu passei a seguir ele. Top. Cara top. Passei a seguir ele também. Doutor, falta 2 minutos. Eu quero que o senhor fale do seu trabalho. Como é que é a consultoria do senhor? Sim. Eu tenho meu curso EPC Pro, que a gente vai ter um lançamento agora em julho, tá? Uma nova turma, que é um curso para aprimoramento de coaches, psicólogos e terapeutas, para aprenderem as técnicas que eu utilizo com os meus clientes e também para eu trabalhar cada um. Ele é repetente de turma, né? Toda turma ele faz. Mas repetente, ele sabe que cada turma é diferente uma da outra. E esse curso é um curso focado mesmo em psicólogos, coaches e terapeutas. E eu tenho meus atendimentos individuais do EPC pessoal, em que eu vou ajudar a pessoa na trajetória dela. É um atendimento totalmente personalizado, tá? Cada pessoa é personalizado mesmo para cada pessoa. Eu adapto tudo que eu faço para a demanda daquela pessoa, para eu trabalhar a demanda dela especificamente. É um trabalho VIP mesmo. Eu digo que é um trabalho VIP. Então, quer ser, me volta. Quero meu ser de volta, parece que... Não sei se é isso mesmo que ela falou. Então, esse é meu trabalho especificamente. Tá? Eu atendo pessoas. Quem quiser pode entrar em contato comigo, tá? Pode entrar em contato comigo, manda um direct para mim, a gente agenda uma sessão para a gente conversar, entender sua demanda, apresentar também de que forma eu faço o meu trabalho, tá? Para que a gente possa entender como é que eu posso ajudá-lo nessa trajetória de reencontro com a sua essência, com aquilo que é importante para você. Olha lá, mestre dos Magnos. Essa é a Vanessa gosta de me chamar de mestre dos Magnos. Adora! Que bom, Vanessa. Tem uma turma muito boa que me segue, um pessoal muito bom, os alunos também, outros que já passaram pelo processo. É bem bacana isso, é bem bacana mesmo, tá? Então, é basicamente esse meu trabalho. Quem quiser pode entrar em contato, tá? Vai ter que pegar, assim, esperar pelo menos umas 2 semanas para ser atendido. Mas vale a pena, eu vou poder ajudar da melhor forma possível para poder contribuir com a sua trajetória. E muito obrigado, viu? Lá, ela falava, eu agradeço. A vida dividir a MDM, antes do Magno, depois do Magno. É ótimo. É uma figura. É uma figura. Doutor, mas isso é importante, né? Verdade. Isso é importante, né? A gente contribuir, né, na vida das outras pessoas. Falta 20 segundos aí. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço, viu? Agradeço pelo convite. Obrigado, pessoal.
Gratidão demais. Espero a gente fazer outros aí, mais lives. Com certeza. Doutor, um abraço. Obrigado, tá? Gratidão. Gente, até mais. obrigado Gratidão aí também, por estar com a gente até agora. Valeu. Tchau. Tchau.